Olá, meus caros, minhas saudações, meus cumprimentos a todos que assistem a este vídeo. Antes de iniciar a explanação que eu vou fazer aqui, eu só gostaria de lembrar que também em relação a este vídeo, assim como acontece com os demais, nós temos uma sinopse por escrito, postada para fins de acompanhamento daquilo que é dito aqui. Basta clicar no link que aparece na parte descritiva do vídeo e aí é encaminhado também para a sinopse, certo, meus caros? Neste vídeo nós vamos tratar da parte 12 do tema falência, que envolve a realização do ativo, matéria que está prevista entre os artigos 139 e 148 da Lei 11.101. Primeiramente, uma noção o que vem a ser a realização do ativo. Na verdade, quando o administrador judicial ele faz a arrecadação de bens, ele vai conseguir arrecadar bens que são líquidos, dinheiro, contas bancárias, mas também vai arrecadar um volume de bens ilíquidos, móveis, utensílios, produtos em estoque, a própria empresa em si, bens imóveis, maquinário, enfim, existe também um volume de bens ilíquidos e que precisam ser liquidados. Então, a realização do ativo, na verdade, ela envolve, ela significa a transformação de todos os bens ilíquidos em liquidez, em dinheiro, porque afinal de contas é com essa liquidez que no momento oportuno será feito então o pagamento dos credores. Tá? Então, buscando assim uma definição, a realização do ativo nada mais é do que a transformação em liquidez de toda a parte ilíquida deste mesmo ativo. Segundo a regra do artigo 139 da Lei Falencial, a liquidação do ativo ela começa logo após a arrecadação de bens. E conforme o artigo 140, ela se dará na seguinte ordem de preferência. As formas pelas quais se liquida o ativo são as seguintes, e dentro de uma ordem de preferência conforme estabelecido pelo artigo 140. Primeiramente, no inciso 1, a preferência é que se consiga alienar a empresa em bloco, toda ela num bloco só. Se isso não for possível, então, a alienação da empresa em partes, conforme o inciso 2, podendo ser desmembrada através das suas filiais e através das suas unidades produtivas. Se não der para alienar a empresa em bloco e nem em partes, vem aí na ordem de preferência o inciso 3, que prevê a alienação dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor em bloco. E por fim, não sendo possível nenhuma das previsões dos incisos 1, 2 e 3, então a última alternativa que ter-se-á será a alienação dos bens individualmente considerados, bem por bem, cada bem de per si. Isso está previsto, então, como última alternativa no inciso 4 do artigo 140. O parágrafo 1º do mesmo artigo 140, ele prevê que, sendo conveniente, pode ser adotada mais de uma forma de alienação. Quer dizer, não precisa se alienar tudo da mesma forma. Isso quem vai orientar e decidir será, em princípio, o juiz falencial, conforme as peculiaridades de cada caso, mas é possível adotar, sim, mais de uma forma de alienação, fazer uma simbiose, um hibridismo das formas. E a alienação dos bens do ativo para transformá-los em liquidez,
ela tem início mesmo que ainda não esteja formado o quadro geral de credores. Isso é previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo 140. E uma regra importante, prevista no artigo 140, no seu parágrafo 4º, refere que o mandado judicial para alienação ele serve como título executivo para bens cuja transmissão dependa de registro público. Imóveis, por exemplo. Então, o mandado judicial para fins de alienação, ele vai servir como título aquisitivo sempre que o bem depender de registro público, regra do parágrafo 4º do artigo 140. O artigo 141 da lei, ele trata dos efeitos decorrentes da alienação dos ativos da empresa falida. Então, o primeiro efeito, todos os credores, eles subrogam-se no produto da alienação naquela ordem estabelecida pelo artigo 83. Essa subrogação no produto da alienação pelos credores, respeitada a ordem do artigo 83, está prevista no inciso 1 do 141. Também os objetos da alienação ficam livres de quaisquer ônus, sem sucessão do arrematante, da pessoa que arrematar esses bens, nas obrigações do devedor falido. Isso é previsto expressamente no inciso 2 do artigo 141. Então, as únicas exceções a essa regra, né, de liberação completa dos bens de quaisquer ônus para o arrematante, as únicas exceções se dão na forma do parágrafo 1º do mesmo artigo 141, que são as seguintes: se o arrematante for sócio da sociedade falida, se a sociedade for controlada pelo falido, ou se for sócio de sociedade controlada pelo falido, se for parente, se o arrematante for parente do falido ou de sócio da sociedade falida, ou ainda nesse caso, né, se for parente em linha reta ou em linha colateral até o 4º grau, podendo o parentesco tanto ser por consanguinidade ou por afinidade, ou ainda se o arrematante for identificado como um agente do falido, né, uma espécie de testa de ferro, com o propósito de fraudar a sucessão. Então, nestes casos, né, mencionados no parágrafo 1º, se o arrematante for sócio da sociedade falida, se o arrematante for sociedade controlada pelo falido, se for parente do falido ou de sócio da empresa falida, em linha reta ou colateral até o 4º grau, parentesco consanguíneo ou afim, ou ainda se o arrematante for pessoa identificada como um agente do falido, né, como um testa de ferro, com o propósito de fraudar a sucessão. Então, nestes casos, né, do parágrafo 1º, os bens que ele arrematar não vão ficar livres de ônus. Os ônus eventualmente existentes serão repassados para o arrematante. De resto, não se enquadrando o arrematante nas hipóteses do parágrafo 1º, o arrematante recebe os bens que ele arremata livres de quaisquer ônus, como eu disse, regra do inciso 2. Se o arrematante contratar empregado do falido, vale a regra do parágrafo 2º do mesmo artigo 141. Deverão ser feitos novos contratos de trabalho e o arrematante não irá responder por obrigações trabalhistas relativas ao contrato anterior, aquele contrato que o empregado mantinha com o falido. Então, quando o arrematante de um bem ele contrata para seus serviços
empregados que eram empregados do falido. Então, nesta hipótese, ele tem que celebrar um novo contrato de trabalho e aquelas obrigações trabalhistas resultantes da época em que o trabalhador era empregado do falido, estas não passam para o arrematante. Elas continuam para ser arcadas pela massa falida. Depois nós tratamos no artigo 142 da Lei 11.101 das modalidades de alienação, certo? Nós temos ali mencionadas expressamente 3 modalidades de alienação: leilão, propostas fechadas e pregão. Mas eu quero, antes de entrar nos detalhes de cada uma das modalidades, falar sobre algumas observações preliminares. Primeiro, o anúncio da alienação dos bens do falido, quando ela for levada a efeito, o anúncio tem que ser publicado em edital, com prazo mínimo de 15 dias de antecedência, quando se tratar de venda de bens móveis, e com prazo mínimo de 30 dias de antecedência, o edital do anúncio, com prazo mínimo de 30 dias de antecedência para a venda da própria empresa como um todo ou de bens imóveis, regra esta do parágrafo 1º do 142. Então, recapitulando, prazo do edital de anúncio para alienação de bens. Se for venda de bens móveis, 15 dias no mínimo de antecedência. E bens imóveis ou para a venda da empresa, 30 dias no mínimo de antecedência. Um outro aspecto importante do parágrafo 2º do 142 é que a alienação ela sempre se dá pelo maior valor de oferta, mesmo que esse maior valor de oferta seja inferior ao valor da avaliação do bem. Tá? Então, a modalidade é sempre pelo maior valor alcançado na respectiva modalidade de alienação que nós vamos ver em seguida, mesmo que esse maior valor ofertado ele não tenha ainda alcançado o valor da avaliação do bem. A primeira modalidade expressada no artigo 142 é o leilão, cujas regras estão no parágrafo 3º. No leilão, a alienação ela é sempre feita através de lances orais. Então, o leilão envolve a presença de um leiloeiro e esse leiloeiro vai captar os lances orais que são dados pelos interessados concorrentes, seguindo as regras de leilão decorrentes do Código de Processo Civil. Então, aplica-se aqui em caráter subsidiário as regras do Código de Processo Civil para fins de realização do leilão. Isso está expresso, como eu disse, no parágrafo 3º do artigo 142. A segunda modalidade que nós temos, e essa está prevista no parágrafo 4º do 142, é a modalidade de propostas fechadas. Então, nesta modalidade de propostas fechadas, os interessados precisam apresentar as suas propostas fechadas em cartório. Elas são entregues mediante recibo em envelopes lacrados. E esses envelopes ficam aguardando no cartório, Serão eles abertos pelo juiz em dia, hora e local que são designados no edital para a abertura. E aí, evidente, vai ganhar a aquisição do bem, a melhor proposta, a proposta que contiver um valor mais alto ofertado pelo bem. A diferença é que no leilão do parágrafo 3º, um fica sabendo da
proposta do outro, através dos lances que são oral e sucessivamente dados. Então, sempre um dos concorrentes pode cobrir, ofertar mais do que o lance do outro concorrente, e assim o preço vai subindo até se chegar a um momento que só fica uma proposta e os outros desistem de continuar ofertando. E nas propostas fechadas, não. Os concorrentes não sabem de quanto foi a proposta do outro, e aí, neste caso, vai ganhar a melhor oferta, certo? Essa é a modalidade do parágrafo 4º, né, propostas fechadas, e da abertura do envelope, né, feita pelo juiz. O escrivão precisa lavrar o auto respectivo e que todos os presentes ao ato devem assinar. A terceira modalidade de alienação prevista no artigo 142 é aquela que nós chamamos de pregão, que está prevista no seu parágrafo 5º. Na verdade, o pregão ele é uma espécie de simbiose, de hibridismo das duas anteriores, do leilão com as propostas fechadas. Então, o pregão ele é composto por duas fases, né? A primeira fase é o recebimento de propostas fechadas, que vai seguir a mesma linha estabelecida pelo parágrafo anterior, pelo parágrafo 4º, né, em que os interessados vão apresentar em cartório, em envelopes lacrados, propostas de valor ofertadas pelo bem. Certo? Isso está no inciso 1 do parágrafo 5º. Essas propostas, oportunamente, no dia, hora e local indicados no edital, elas são abertas pelo juiz. E aí o juiz vai notificar, ele não vai vender o bem imediatamente pela melhor proposta fechada. Ele vai notificar todos os autores de propostas com valores ofertados de até 90%, a partir de 90% da melhor oferta. Então vamos dizer lá que a melhor oferta por um bem tenha sido R$100.000, nós tenhamos tido algumas ofertas de 90 e poucos mil e outras ofertas abaixo de 90 mil. Neste exemplo, serão notificados para a segunda fase todos os que ofertaram 90% ou mais da melhor oferta. A melhor oferta era 100 mil, então todos que ofertaram a partir de R$90.000 serão notificados para participar da segunda fase do pregão. Então, todos aqueles que têm ofertas a partir de 90% da melhor oferta estão, então, habilitados para participarem da segunda fase do pregão. O juiz os notifica, fixando dia e hora, então, para a segunda fase do pregão. Nesta segunda fase, então, são esses que participam, né? Os que ofertaram 90% ou mais da melhor oferta, através da proposta fechada. O valor mínimo do lance para a compra do bem passa a ser, nesta segunda fase, o valor correspondente à melhor oferta, havida em proposta fechada. No nosso exemplo citado, aquele 100 mil ofertado, caracterizador da melhor oferta. Esse é o valor o valor de abertura na segunda fase. A segunda fase é um leilão presencial, né, em que todos os que foram habilitados por ofertarem 90% ou mais da melhor oferta são convocados para participar. Na sequência, então, o leiloeiro começa a proceder ao leilão e os preços tendem a ir subindo, né? Se por acaso o titular da melhor proposta ele não comparecer, melhor proposta fechada, ele não comparecer ao leilão, né, e depois no leilão
aquele valor que ele ofertou não for alcançado dentre os presentes, o ofertante da melhor oferta da fase das propostas fechadas, da primeira fase, ele vai ter que arcar com a diferença entre o valor que foi alcançado no leilão e o valor da sua oferta em proposta fechada. Então é bom que ele compareça, porque se aquele valor não for alcançado, mesmo que ele não fique com bem, é ele que arca com essa diferença, segundo as regras estabelecidas para o pregão. Depois de então feito o leilão, a segunda fase do pregão é o leilão, então vende-se pela melhor oferta, a partir da melhor oferta feita na primeira fase das propostas fechadas. Tomara que supere aquele valor, né, durante a segunda fase, durante o leilão, porque certamente com a superação do valor, isso gera um favorecimento para os credores, porque o ativo será engordado, digamos assim, com o acréscimo desses montantes. Tá? A certidão a respeito desse problema que há, às vezes, de não se alcançar no leilão aquela melhor oferta havida quando houve a primeira fase, tem que ser lavrada uma certidão, então, para dizer qual foi a diferença, e essa certidão que registra a diferença, ela já constitui um título executivo em favor da massa, cuja cobrança, então, fica ao encargo do administrador judicial. Em resumo, né, essa parte do pregão, para ficar bem clara, primeira fase, todos os interessados apresentam uma proposta fechada através de envelopes lacrados em juízo. Esses envelopes são abertos pelo juiz no dia, hora e local aprazados, e todos aqueles que ofertaram 90% ou mais da melhor oferta, até a melhor oferta, vão ser convocados para participar da segunda fase, que aí é um leilão presencial. Nesse leilão presencial, o lance mínimo é o lance da melhor oferta da primeira fase. Começa o leilão e aí vai se vender pelo melhor preço alcançado. Se por acaso o ofertante da melhor oferta da primeira fase não tiver comparecido e não se alcançar aquele valor no leilão, a diferença tem que ser arcada pelo ofertante da melhor oferta da primeira fase. Essa questão fica registrada na ata do leilão, extrai-se uma certidão a respeito desse fato, e essa certidão será título executivo para que essa diferença seja cobrada do melhor ofertante da primeira fase, cobrança essa feita pelo administrador judicial. Evidente, se o melhor valor for ofertado na primeira fase, for alcançado ou suplantado, aí não há necessidade dessa cobrança daquela pessoa que ofertou o melhor valor na primeira fase. Certo, meus caros? Tudo isso está bem explicado na sinopse. É possível também, o artigo 144 abre a possibilidade de outras modalidades de venda, né? O juiz pode, pelo artigo 144, autorizar outras modalidades de venda que não o leilão, que não as propostas fechadas ou que não o pregão. E quando é que ele pode autorizar outras formas de venda? Se houver motivos justificados para isso e desde que, para tanto, seja formulado um requerimento fundamentado ou pelo administrador judicial ou pelo comitê de credores, se houver. E ainda também há uma outra possibilidade, que se costuma chamar de modalidade alternativa de alienação, formulada pela Assembleia Geral de Credores,
isso com base no artigo 145 da Lei 11.101. Então, se a Assembleia Geral de Credores ela formular uma outra proposta alternativa de alienação de bens, o juiz também poderá o juiz irá homologá-la nesse caso. E essa proposta alternativa, está expresso no artigo 145, ela pode inclusive contemplar a constituição de uma sociedade de credores, até mesmo para adjudicação de bens, ou de empregados do devedor, né? Sendo que quando se forma uma sociedade de empregados do devedor, o parágrafo 2º do 145 prevê, então, que eles podem, inclusive, usar os créditos trabalhistas para a aquisição deste ativo. Certo? Então, estas são as regras relacionadas às modalidades de aquisição. Recapitulando, 3 modalidades expressas, né? Leilão, propostas fechadas e pregão. Modalidades não expressas, mas que podem ser adotadas, podem ser formuladas pelo administrador ou pelo comitê de credores, desde que fundamentadas e desde que os motivos sejam justificados. Neste caso, o juiz pode autorizar. E ainda também tem legitimidade para formular uma outra proposta alternativa à Assembleia Geral de Credores. Neste caso, o juiz vai homologar, podendo essa proposta alternativa, inclusive, contemplar a constituição de sociedade de credores para adjudicar bens ou adquirir bens do ativo, ou também de empregados do devedor. Neste caso dos empregados, inclusive, eles podem utilizar os créditos dos quais eles são titulares para pagar a aquisição. Falo agora, meus amigos, sobre as impugnações à alienação, regra que está no artigo 143 da Lei de Recuperação e Falência, né? Quem é que pode, então, impugnar a venda de um bem, por qualquer motivo que entenda justificável? Qualquer credor, o próprio devedor ou o Ministério Público. São os 3 titularizados para promover a impugnação da alienação de qualquer bem do ativo. Qualquer credor, o devedor falido ou o Ministério Público. E o prazo para esta impugnação é de 48 horas a contar da arrematação do bem. Então, conta-se 48 horas a partir da arrematação do bem, e é este o prazo que qualquer dos titulares para impugnação terá para fazê-lo. Se houver impugnação, o juiz terá que decidir a impugnação no prazo de 5 dias. Se a impugnação for procedente, por óbvio, anula-se, né, a aquisição. E se for julgada a impugnação improcedente, o juiz então manda entregar o bem ao arrematante, conforme as condições estabelecidas pelo edital. Estas são as regras básicas para a impugnação. Titulares, qualquer credor, o próprio falido e o Ministério Público. Prazo de 48 horas a contar da arrematação, o juiz decide em 5 dias. Se for procedente, o juiz anula a venda. E se for improcedente, manda entregar o bem para o arrematante, conforme estabelecido pelo edital. Outras disposições ainda importantes, pessoal, relativas à questão da realização do ativo, que é o tema desse nosso vídeo. Primeira, regra do artigo 146. A massa falida não precisa apresentar certidões negativas para qualquer modalidade de realização do ativo. Então, não há necessidade de certidões negativas quando se trata de qualquer das modalidades de realização do ativo a serem apresentadas pela massa falida. O artigo 147
prevê que os valores recebidos na realização do ativo devem sempre ser depositados em conta remunerada de instituição financeira. Claro, né? Porque esses valores, se forem depositados em conta remunerada de uma instituição financeira, vão continuar produzindo rendimentos que vão compor, por sua vez, o próprio ativo, e isso vai gerar mais dinheiro, né, mais valores para depois poder fazer frente ao pagamento do passivo. E ainda, por fim, regra do artigo 148, o administrador judicial deve informar no relatório mensal, que ele deve sempre apresentar até o dia 10 do mês seguinte, né, os valores recebidos no mês relatado e a forma de distribuição dos recursos entre os credores quando esses recursos forem distribuídos. Então, neste relatório mensal, o relatório mensal ele é sempre apresentado até o dia 10 do mês subsequente ao mês de incidência, e nele o administrador judicial, então, tem que prestar contas dos valores recebidos por conta de alienações realizadas no mês relatado, e se tiver distribuído recursos desses valores em relação aos credores, então também isso tem que ser informado no relatório, a forma de distribuição dos recursos entre os credores. Certo, meus caros? Estas são, então, as principais regras que nós temos, a principal normatização relacionada à realização do ativo. No próximo vídeo, né, o vídeo Falência, parte 13, nós iremos tratar então da formação do quadro geral de credores e também do pagamento aos credores. É isso, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.